15, 16 anos de idade, não queria nem ferrando. Ele falou assim que o pastor botou a mão na cabeça dele e desmaiou. Desmaiou. Acordou, já estava em casa, nunca mais usou. E nem evangélico ele é agora, ele é católico, nunca mais usou. Então, umas coisas que você não tem muita explicação, mas uma coisa é fato, que a religião ela tem uma capacidade incrível de mudar, assim, de forma violenta a vida de uma pessoa. E tem uma explicação para isso? Tem uma... Wesley? Tem, e talvez... Que é brutal, assim. Os caras... Meu avô nunca mais entrou... Meu avô foi pra igreja, no outro dia nunca mais ele entrou numa mesa de jogo, cara. Como se tivesse tirado assim da mão dele. Tem uma explicação e talvez decepcione algumas pessoas. Manda. Mas assim, a nível neuro... Eu sou especialista... Vamos falar. Não estamos falando de Deus. Eu sou especialista em comportamento. Ninguém tá falando que... Você não vai tirar méritos de Deus aqui. Isso, eu sou especialista em comportamento. Você fala, pô, você tirou méritos de Cristo aí, aqui, caramba. O cara tá... Tem estudos que mostram que, por exemplo, alcoólatras bem crônicos assim, e intensos, daqueles que definham com o tempo mesmo, quando eles entram no AA, que é uma instituição semelhante a uma religião, você tem as 12 regras, você tem a comunidade, você frequenta um lugar, você tem o seu papel lá dentro e tal, você tem como se fosse um mentor lá dentro também. As pessoas, elas continuam com uma atividade semelhante no cérebro sem o álcool dentro do AA. Em outras palavras, é como se você tivesse substituído um vício por outro. Você vicia no AA. Entendi. Então, muitas pessoas que entram na religião, elas... Talvez não seja o caso desses que foram rápidos. E faz mas eles no caso do meu amigo, não, mas no caso do meu avô faz sentido, porque ele virou um cara muito fervoroso. E às vezes acende ele dentro. Todos ele acende às vezes. Pega coisas hierárquicas lá dentro. Ele virou uma pessoa, assim, tipo... Ele virou uma pessoa... Pensa assim, Renato. O circuito que está envolvido no seu cérebro em ser muito obsessivo e ter uma... e ser impulsivo e obsessivo com algum comportamento é o mesmo para todo lado. Você conhece um cara chamado David Goggins? Não. David Goggins é um cara dos Estados Unidos, acho que foi o único americano que passou nos SEALs e no Rangers e terminou os 2 cursos. É um cara casca grossa, hoje é ultramaratonista e tal. Ele era obeso e super sedentário, comia muito mal, tipo, tudo para um lado. E depois virou um ultramaratonista, atleta, faz 1000 burpees, 1000 flexões. O cara é um casca grossa, assim. Se eu pudesse olhar o cérebro dele, nós veríamos nas duas versões, o mesmo cara. Intenso. O mesmo mecanismo. Intenso demais. A única coisa que mudou foi a direção do comportamento. Mas é o mesmo cara obsessivo. É o mesmo cara obsessivo. Só que um tava pra um lado de não fazer. Não vou, quero continuar aqui comendo. Tá se rasgando todo. Ele continua ainda ali, agressivo pra aquele lado. E pro outro é pro outro Virei lado. a chave, você é do mesmo jeito. E sabe o que vira a chave? Ambiente. Pessoas que você convive. O que aconteceu nos 2 casos que você me citou aqui? Tiraram a pessoa do ambiente. Tiraram a pessoa do ambiente. Provavelmente eles tiraram dos amigos do poker e do contexto do poker. E do outro cara tiraram da rede de amigos que usava cocaína junto com ele. Perdeu todos os amigos. Exato. Saiu fora todos os amigos. Pessoal, entendam uma coisa, vocês que estão me ouvindo. Ambiente influencia demais o seu comportamento. Então, quando você vem aqui na Iron treinar e você vê os caras gigantão aqui numa gritaria treinando, isso te motiva muito a treinar, cara. Se você tem predisposição a querer fazer o esporte ou ter o estilo de vida do esporte. Você quer emagrecer, você tá circulado de amigos que só fala de comida. Não dá, velho. Você quer parar de beber, todos os seus amigos são cachaceiros. E sabe o que é pior? Nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Ou seja, você faz um comportamento, gera uma consequência, e essa consequência vai dizer se o seu comportamento vai ter aumento de probabilidade de ocorrência ou diminuição de probabilidade de ocorrência. Um exemplo, você bota o dedo na tomada, comportamento de botar o dedo na tomada, tomou um choque. A consequência, que é o choque, vai fazer você não botar mais o dedo na tomada. Se você está numa roda de amigos, você fala assim, comecei a treinar, acho que vou diminuir um pouquinho o álcool, vou embora um pouquinho mais cedo, que amanhã tem o cardio, que a equipe do Muzi me passou. Tem a dietinha aqui, vou passar hoje o petisco e não vou ficar na cervejinha sem álcool por hora, assim, pra não desacostumar rápido. Aí na rodinha os caras, pô, viadinho. Te detona. Que isso, não sei o que, cara. As menininhas, que jeito que você vai sustentar isso por longo prazo? Ou você
você acompanha a galera na internet, criou uma outra rede que fala isso aí é legal, isso aí é maneiro, vai, continua, isso aí é bom. Ou você não faz, você volta a fazer aquilo. Que é empatia. Então... Eu acho que esse é o maior problema no consultório, por exemplo. Eu tive uma conversa com uma paciente minha essa semana, porque ela justamente... Qual que foi o questionamento dela? Não foi a dificuldade de fazer dieta, não foi nada disso. Ela virou e falou assim, poxa, mas... eu quero fazer isso com meus amigos. Eu falei, então, mas você compreende que se você fizer como seus amigos, você vai se tornar como seus amigos ou como você era antes? Você tem que escolher o que você vai fazer. Você pode conviver com seus amigos, você só não pode fazer aquilo que eles fazem. Ah, mas é muito difícil. Eu falei, então você tem que arrumar novos amigos que te coloquem para você fazer essas coisas. Porque senão, se você depende sempre dos seus amigos, você vai fazer o que seus amigos fizerem. Se os seus amigos forem assaltar amanhã, você vai assaltar com eles? Né? Parece que é esse papo de mãe, né? Se os seus amigos se jogar da ponte, você vai se jogar também. As mães sempre estiveram certo e ninguém sabe. Eu costumo dizer, se você quer mudar de vida e, vamos dizer assim, brincando, você quer ser fitness, tem que ter pelo menos um amigo fitness. Cara, se você não tiver amigo fitness pra te ancorar ali, você tá perdido. É só você, com a tua vontade, e teus amigos te desmotivando. Pra você ter uma noção, tem um estudo que os caras fizeram com os soldados americanos que foram pro Vietnã, na Guerra do Vietnã. E lá no Vietnã, eles tinham acesso a uma heroína de muito alta qualidade. E, eventualmente, os caras usavam heroína. Porque, você tá na guerra, você vê o seu amigo perder a perna no seu lado, podia ser você, os caras acabavam indo pra heroína pra meio que suportar assim, né, aquilo. Eu sou químico, você vai estudando isso com o passar do tempo na tua profissão. Cara, heroína é uma das mais poderosas. É tipo, falam que a sensação de prazer que ela dá é um negócio surreal. E lá era de alta qualidade. Eita, nossa. São duas coisas importantes que esse estudo mostrou. Primeiro, você tirou a galera de um contexto relativamente passivo e colocou num contexto estressante, e induziu os caras a começar a usar a droga. Seria aquele macaco subordinado que apanha e se afunda na cocaína. Então você tirou o cara da academia, colocou no estresse, privação de sono, fudido. Longe da família. Longe da família. Detalhe, eles acompanharam quando acabou e os caras voltaram. Apenas 4% continuaram usando. Você tirou do contexto, cessou. Cara, os caras conseguiram sair do vício da heroína. Sair porque se mudou o contexto. Renato, sempre tenha isso em mente, cara. Mudou o ambiente, mudou o comportamento. E sabe o que é legal discutir isso, Múcio? Pelo seguinte, a galera que acompanha aqui e vira e fala assim, cara, eu não consigo ter motivação pra fazer dieta. Eu não consigo ter vontade de fazer atividade física. Essa explicação, a gente está indo para o extremo, o uso de droga. Então ela entra em qualquer situação. O contexto e o ambiente diz tudo. Muito. Eu acho curioso, por exemplo, que a experiência dos narcóticos anônimos, né? O que os caras fazem? Você tem um cara que está sendo... Ele entra no NA, né? O que é a primeira coisa que acontece? Ele tem um anjo da guarda. Que é um outro sujeito que está lá no NA e que vai fazer o que com ele? Vai evitar que ele volte aos mesmos ambientes. Conversar com as mesmas pessoas, fazer os mesmos trajetos que ele fazia. E eu tenho alguns pacientes que são drogaditos e eles falam, Paulo, quando eu passo perto da rua assim, cara, já me dá uma tremedeira, já me dá um mal-estar, eu já quero virar pro lado, já quero ir lá. E quantas vezes o fulano não estava comigo, foi ele que virou a direção do carro e eu fui pra frente. É isso, cara. Às vezes até no WhatsApp, você manda mensagem pro cara, o cara te liga e já resolveu, já te guiou pro outro lado. E sabe uma coisa muito complicada? A empatia que a pessoa desenvolve com o colega de vício dela. Então, por exemplo, isso já aconteceu, por exemplo, comigo em situações relativas ao esporte. Você ter, por exemplo, de repente um atleta, isso aconteceu muito nos anos, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000 ali, que eu era atleta jovem, Júlio sabe disso. Cara, começou uma onda de cocaína, cara. Cocaína pra secar. Os caras usavam a época de pré-contest, entendeu? Pra secar. E aí, o que acontece? O cara terminava a competição e continuava. E aí você tentava resolver o problema do cara, e aí tinha um cara com talento, você conseguia puxar esse cara, só que você não tem a empatia que o outro cara que usa tem. Então, por exemplo, você ia lá cuidar do cara, você fala, onde você tá? Tô na casa do fulano.
casa Fudeu. do fulano que gosta do negócio. Tipo, e aí você sabe que ele não tá usando, mas ele quer ficar perto de um cara que tá usando porque eles têm uma relação. E parece que eles têm algo em comum, entendeu? A gente fala, puta, e aí dava 1, 2 semanas, tava o cara caindo de novo na Quer cocaína. ver, só voltando atrás, falar num adendo, porque eu tava pensando aqui, quando você falou assim, se você quer ser fitness, você tem que